E aí pessoal, beleza? Quero apresentar para vocês esse circuito aqui de um filtro de linha. O filtro de linha ele é um circuito muito importante para você estar protegendo seus aparelhos eletrônicos, principalmente os aparelhos mais críticos como os computadores e também TVs de LED, né? E sons também, aparelhos de som também. Então, nós sabemos que cada vez nossos aparelhos estão vindo mais descartáveis. Então é sempre bom e muito importante você ter um circuito desse aqui para proteger seus aparelhos. Se você ainda não possui um filtro de linha e deseja fazer o seu, você pode estar fazendo esse daqui, que ele é bem simples, ele não é complicado de fazer e ele tem o mínimo de componentes necessários para estar fazendo uma boa proteção. Diferentemente aí de muitos aparelhos que você encontra aí na internet, dizendo ser filtros de linhas, e quando na verdade são apenas extensões, não vem nem a metade desses componentes que tem aqui, que é o básico, é o essencial para um filtro de linha real, para estar fazendo real proteção aí dos seus aparelhos. Aqui está ele montado na plaquinha. Eu vou estar passando um vídeo breve aí, bem rapidinho, da montagem dele, e depois eu volto para estar falando mais sobre como ele funciona. Enquanto isso, você se inscreve aí no canal. Eu volto já. Muito bem, pessoal, voltamos aqui. Como vocês viram, é um circuito bem simples de estar fazendo e contém aí os componentes mínimos que precisa para um filtro de linha. Como eu havia falado antes,
Tem muitos filtros de linhas, né, supostos filtros de linhas aí em algumas lojas de eletrônicos ou mesmo na internet, que dizem ser filtro de linha, mas quando você compra, na verdade eles são apenas extensões. Esse aqui é um. Esse aparelhozinho aqui ele é vendido como filtro de linha. Mas aí quando você abre ele, tá aberto aqui, tá mostrando aqui os componentes que ele tem. Ó, dois componentes aqui. Ele tem aqui um varistor ligando fase e neutro e um capacitorzinho aqui também ligando fase e neutro. Vejam que para o terra, que é esse do meio aqui, ó, não tem nada ligado, ó. Não tem nada ligando nem do fase para terra, nem do neutro para terra. Tem apenas esses dois componentes aqui, ou seja, isso aqui ele era para ser vendido como uma extensão, na verdade, não como filtro de linha. Tem também esse mini disjuntor aqui, né, que serve para disparar aí no caso de um curto. Mas ele não faz a devida proteção de seus aparelhos. E esse aqui sim, esse aqui se você fazer aí, ele vai estar te dando aí uma proteção bacana. Como que funciona o filtro de linha? O filtro de linha vai estar protegendo aí seus aparelhos tanto dos transientes como dos ruídos aí presentes na rede elétrica. O que são os transientes? Os transientes são quando, por exemplo, falta energia aí na sua casa ou tem uma queda brusca de energia. Quando essa energia retorna, além de ela mandar um pico de tensão aí para sua placa, né? O que é um pico de tensão? Um pico de tensão é se o aparelho trabalha com 220 volts. Cada vez que falta energia, que a energia ela retorna, ela manda um pico aí de 400 volts aproximadamente a 500 volts aí para sua placa. E além desse pico que ela manda para sua placa aí também, o circuito aí do seu aparelho fica estável por um determinado tempo aí, um tempo curto aí, mas que também prejudica aí sua placa, a placa do seu aparelho, né? Então ele vai estar protegendo aí desses transientes e também dos ruídos. Os ruídos eles podem ser tanto através de radiofrequências como magnético, né? E quais são os ruídos de radiofrequência? São sintonias de rádios, né? E outras coisas aí que trabalham com radiofrequências. E as magnéticas são, por exemplo, motores, né? Lâmpadas fluorescentes, máquinas de solda, aparelhos pesados, né? Cada vez aí que próximo onde você mora aí, por exemplo, se tiver alguém que trabalha com solda, tiver alguém que tem motores aí que trabalha aí, tem uma fábrica de motores, cada vez que eles ligam esses motores aí, eles geram um ruído aí na sua rede elétrica. Ele polui, né? Esses ruídos ele polui aí a rede elétrica aí. E qual o componente responsável por estar protegendo aí o seu aparelho dos transientes, que é quando tem uma queda brusca de energia? Esses componentes são os varistores. Os varistores aqui, que são esses três primeiros componentes aqui. Os varistores, ele é o principal, ele como se fosse o coração aqui do filtro de linha, são os varistores, né? Que eles vão estar aí protegendo aí sua rede quando faltar energia. Quando a energia voltar, na verdade, né? Porque o que prejudica não é a queda de energia, é quando ela retorna. E já o circuito LC, né, formado pelo indutor, né, e por esses capacitores, eles vão estar protegendo aí contra os quem tem computadores aí que ainda usa o estabilizador, que não use. Eu quero dizer que vocês não usem, porque realmente o estabilizador ele prejudica muito a fonte do seu computador aí. Então, os estabilizadores é uma enganação. Ele não protege nada do seu circuito, dos seus aparelhos aí. Se você tem um aí, ainda usa, pare de usar, troque ele por um filtro de linha, que você vai estar aí mudando de um aparelho que não protege nada para um aparelho que realmente faz toda a proteção aí para os seus computador, para os seus equipamentos aí, TV, som. Então não use estabilizadores, é a dica que eu dou aqui. Até porque não precisa, né? Porque as fontes de hoje, a maioria das fontes ela já vem bivolt e também ela já tem uma tolerância aí para mais e para menos aí na tensão. Então esses estabilizadores aí, a única coisa que eles fazem é prejudicar aí seu aparelho em vez de proteger. Bom pessoal, eu coloquei aqui, como vocês podem estar vendo, os componentes que eu utilizei para estar construindo aqui esse circuito. No meu caso aqui eu utilizei todos, a maioria, né? Quase todos, praticamente todos foram
recicladas aqui de peças que eu tinha aqui, de placas velhas que eu tinha aqui na sucata. Mas caso você for comprar esses componentes aqui, né, você vai estar gastando em torno de 10 a 20 reais, dependendo da sua região, né? É bem barato você construir um circuitozinho desse daqui. E você pode estar fazendo também como eu, né? Pegando aí de sucatas. São componentes bem fáceis de você encontrar. Vamos estar falando aqui cada um. Primeiramente o fusível, né? No meu caso aqui a minha tensão é 220 volts. Então eu estou utilizando um fusível de 250 volts por 3.15 amperes. Aí você vai precisar ainda de 4 capacitores de 4.700 picofarads, né? E até um kV, que é 1.200 volts, né? No corpo dele vai estar escrito assim, ó, 472. Você vai precisar também de 3 varistor para 250 volts. Vai precisar de um capacitor de 470 nano por 400 volts, que é esse capacitor aqui, ó. Esses capacitorzinhos aqui de 4.700 picos são esses 4 aqui, esses dois e esses dois aqui, são os 4 capacitores aqui. E os 3 varistor, como eu já falei, são esses 3 aqui. Primeiro, fusível, vai estar ligado aqui daqui para cá, e uma chavezinha aí, gangorra de pelo menos 10 amperes, né? Por 250 volts. A chave também tem aqui, ó. Ela é 250 volts por 10 amperes. Ou um mini disjuntor, como aquele que eu mostrei naquela extensão lá. Caso você encontre aí, ache melhor colocar ele. Você pode estar colocando ele também, lembrando de respeitar isso aqui, 250 volts por 10 amperes. E as duas bobinas, né, que são os dois indutores, que são esses aqui, ó, que eu pintei aqui de amarelo. Vou estar pegando a plaquinha aqui para estar mostrando. Ó, esses indutores aqui, essas bobinas, né, eu peguei ela de uma placa que eu tinha aqui, de uma TV, né, mas se você não encontrar aí, você pode estar construindo essas bobinas, é bem fácil de construir. Para isso você vai estar precisando aí de um toroidezinho desse daqui, ó, um núcleozinho desse de toroides, que você encontra aí em fontes de PC. Esse daqui ele é muito pequeno, ele não dá para fazer aqui esse indutor aqui, então, mas os da fonte de PC, eles são maiores, aí vai dar para você estar fazendo. Depois eu vou estar mostrando aqui como você enrola ele, para ficar igual esse daqui. Vou estar dizendo o que você precisa aí para estar construindo aí o indutor. E o fusível, vamos falar do fusível, né? Aqui o meu fusível. O fusível, pessoal, vai depender aí de quantos aparelhos você vai utilizar aqui nessa tomada. Ou também você pode estar colocando outras tomadas, não é obrigado você colocar só uma tomada, não. Você pode estar colocando 3, 4 tomadas aqui na saída, né? Aí o fusível aqui ele vai depender da quantidade de aparelhos que você vai usar e da corrente que cada um consome, né? Se você colocar aqui um fusível com uma corrente menor do que a soma da potência desses aparelhos, da corrente deles, esse fusível aqui ele vai estar, na hora que você ligar os aparelhos, ele vai estar baixinho. Então você tem que calcular o fusível aqui, a amperagem dele, em cima da potência dos aparelhos que você vai utilizar. Eu vou estar citando aqui alguns exemplos para você entender. Bom, como você vai estar calculando aí a amperagem do fusível, né? Vamos supor que você vai utilizar aí esse filtro de linha, você vai estar alimentando aí através dele 4 aparelhos, né? Uma TV, vamos supor que essa TV ela tenha 250 watts. Cada aparelho ele vem dizendo a potência dele na etiqueta, né? Aí você pega a potência do aparelho, né, no caso aqui de uma TV, divide por 220, que é a tensão da rede, e você vai ter a corrente, que no caso aqui é 1 ampere, 1.1 ampere. Vou estar anotando aqui, 1.1 ampere. Lembrando que cada aparelho tem uma potência diferente, você vai ter que ver na etiqueta aí a potência exata do seu aparelho. Não é porque essa TV é 250 watts que todas as TVs elas vão ser 250 watts, não. Tem TVs mais potentes e TVs menos potentes. Vamos supor que você também vai utilizar um som aí de 300 watts nele. Você pega aqui os 300 watts, que é a potência, divide por 220, que é a tensão,
da rede, você vai ter aí a corrente que é 1.3 ampere. 1.3 ampere. E você também vai ter aí no seu filtro de linha ligado um computador de 350 watts, por exemplo. 350 watts dividido por 220, que vai dar igual a 1 ampere e meio. 1 ampere e meio. Agora é só você somar aqui os três aqui. Vai lá 1.1 mais 1.3 mais 1.5 igual a 3.9 amperes, né? Então nesse caso aqui deu quase 4 amperes, né? Você pode estar aí colocando um fusível de 4 amperes, né? Se por acaso esse fusível, como está aqui muito próximo de 4 amperes, né? Mas lembrando que isso aqui foi só números que eu dei, claro que a potência dos seus aparelhos pode ser totalmente diferente das que eu dei aqui. Aqui você vai estar colocando, nesse caso aqui você iria estar colocando em um fusível de 4 amperes, né? Sempre você deixa passando um pouquinho. Se por acaso ele chegar a abrir esse fusível, né? Então você aumenta um pouco aí para 4 amperes e meio, tá vendo? Mas a sua corrente aí ela vai estar dentro desses 4 amperes mesmo, né? Então, no caso aqui eu quero só lembrar que se der um valor muito aproximado aqui, por exemplo, 3.9 amperes, você pode estar colocando aí o seu fusível de 4 amperes, tá? Se der, por exemplo, 3.6, 3.5, também você pode estar colocando aí de 4 amperes. Se der, por acaso, até 3 amperes, aí você pode estar colocando de 3.15 amperes, que é um fusível aí de amperagem bem comum a gente ter encontrado. E se der menos também, tem um fusível aí de 2 amperes, né? Mas geralmente vai estar aí entre 3.15 a 4 amperes, dependendo dos aparelhos que você vai ligar, claro. Outra coisa que eu queria lembrar aqui, pessoal, é que esse circuito aqui está dimensionado para uma tensão de 220 volts, mas nada impede que você monte o mesmo circuito aqui para uma tensão de 110 volts, caso aí a sua região seja 110 volts. Você vai estar precisando mudar alguns componentes aí, mas como são poucos componentes aí, você pode estar fazendo sem problema. A primeira coisa que você vai mudar, se você for fazer esse circuito para 110 volts, é os varistores aqui, esses três varistores, que no nosso caso aqui ele é para 250 volts, mas você vai estar colocando aí 3 varistores para 110 volts, né? Outra coisa que você vai estar mudando aqui, vai estar precisando mudar, é o fusível. O fusível aqui, no caso de uma rede 110, ele sempre vai ser o dobro de uma rede de 220, né? Vou dar um exemplo aqui por quê. Vamos supor que eu tenho um aparelho, um som, que eu vou ligar aqui nesse filtro de linha. E esse meu som, ele consome aí 100 amperes. 100 amperes não, perdão. Ele consome aí 1.100 watts, né, de potência. Então eu pego a potência dele e divido pela rede elétrica, né, a tensão da rede elétrica aqui. No caso, se a minha rede for 220 volts, vou botar aqui, ó, 220, ele vai dar aí uma corrente de 0.45 amperes, né? Ou seja, 450 miliamperes, aproximadamente aí meio ampere, né? Essa corrente aqui, meio ampere. Agora vamos supor que a minha rede é 110. Vou pegar os mesmos 100 watts do meu som, 100 watts, que é a potência, vou dividir pela tensão, que agora é 110. E veja o que vai acontecer com a corrente. A corrente ela vai dobrar, né? Eu tinha 0.45, agora eu estou com 0.90, né? Ou seja, quase 1 ampere, a tensão dobrou. Então é o que eu disse. No caso do fusível aqui, a amperagem dele vai ser o dobro. Você vai fazer a mesma coisa, você vai calcular a corrente aí dos seus aparelhos, né? Outra coisa que você vai ter que mudar também, a amperagem aqui dessa chavinha, né? Que geralmente ela vai ficar aí em torno de 10 amperes mesmo, na rede 110, mas se você puder estar colocando de 15 amperes fica melhor, né? Até como eu estou dizendo, que os aparelhos que são ligados na tensão 110, né, a corrente deles é o dobro desses mesmos aparelhos sendo ligados em 220.
Como vocês podem ver aqui, ó, eu vou ter um varistor, né, ligando fase com neutro. Vou ter um varistor ligando fase com terra e um varistor ligando neutro com terra. Vou ter também aqui um capacitor de 4.700 picos ligando fase com terra e esse mesmo capacitor de 4.700 picos ligando neutro com terra. Aqui nós temos os dois indutores, né, as duas bobinas aí, que vai estar fazendo aí a filtragem aí dos ruídos da rede. Aí nós temos aqui o capacitor de 470 nano ligando fase a neutro. Aí vamos ter outras bobinas, né? Aqui também vai estar fazendo a filtragem. E aqui por último nós teremos também mais dois capacitores de 4.700 picos. Um ligando fase à terra e outro ligando neutro à terra. Bom pessoal, caso vocês não encontrem esses, né, capacitores aqui de 4.700 picos, né, que é o 472. Isso aqui é o que vai estar escrito no corpo dele. Caso vocês não encontrem ele, vocês podem estar colocando aí o de 2.200 picos. Só que em vez de você colocar aqui dois aqui, né, um do fase por terra e outro neutro por terra, você vai estar colocando dois de 2.200 picos, né, aqui, ó, em paralelo, um na frente do outro aqui. Então, bota um a mais aqui na frente desse e um a mais aqui na frente desse. Lembrando que os dois, né, eles têm que ser do mesmo, né, de 2.200 picos. Caso você não encontre aqui esse de 4.700, você pode estar substituindo ele por dois em paralelo, né, de 2.200. A mesma coisa aqui, ó, você vai colocar dois em paralelo de 2.200 picos no lugar desses de 4.700 picos, se você não encontrar. A referênciazinha aqui que vai estar escrito no corpo do capacitor, no caso de 2.200 picos, ela vai ser 222. Você pode estar colocando então eles no lugar desse daqui, caso você não encontre. O ideal é colocar os de 4.700 picos, mas se você não achar, aí você coloca aí os de 2.200. Lembrando de manter aqui a tensão, né, que é de 1,2 kV ou um pouco mais, né? Caso você encontre aí de 1.5, 1.6 kV ou até 2 kV, você pode estar colocando também, sem problema. Bom pessoal, para estar fazendo aqui os indutores, você vai precisar, como eu disse, de um núcleo desse daqui, um núcleo toroidal, que você pode estar encontrando em fontes de PC, né? Ou em outros aparelhos aí, outras fontes. Eles são bem maior que esse daqui é muito pequeno, mas é o que eu tenho aqui no momento. Não tenho esse maiorzinho para estar demonstrando aqui. Você vai estar precisando aí, né, para cada indutor, para cada bobina dessa daqui, no caso são duas, né, para cada um você vai estar precisando aí de 2 metros de fio esmaltado. A espessura do fio é 21 AGW, certo? Nesse caso aqui, esse fio aqui ele é o 20, ele é mais grosso, então ele vai ser um pouco mais ruim também para você estar enrolando aqui. Além de o núcleo ser pequeno, o fio também não é o ideal, porque o fio ideal é o mais fino que esse aqui, que é o 21, né? E esse daqui é o 20. Mas vou estar aqui demonstrando aqui como é que você faz. Primeiramente você tem que saber que você vai dividir esse bicho aqui no meio, ó, esse toroide, dividir ele no meio assim, né? E você vai estar fazendo uma bobina aqui e outra bobina aqui, mesmo modo aqui, ó. Esse daqui, tá vendo que ele está dividido aqui, ó, né? Aqui é uma bobina e aqui é outra. E essas duas bobinas, essa bobina aqui ela é enrolada ao contrário dessa bobina aqui, tá entendendo? Você vai enrolar essa daqui num sentido e essa aqui você vai estar enrolando no outro sentido, né? Vou estar enrolando aqui para vocês verem. Vamos começar por essa daqui. Você vem aqui, aí você começa a enrolar. Ó, vocês estão vendo aqui o sentido que eu comecei a enrolar isso daqui. Você vai estar enrolando aqui, ó, esse pedaço de fio aqui, você vai estar enrolando 90 centímetros desse lado, e os outros 90 centímetros você vai estar enrolando do outro lado aqui, do lado oposto. São, na verdade, dois pedaços aí de 90 centímetros. Né? Eu vou estar enrolando só até aqui porque o fio é muito grosso e fica ruim de enrolar com ele. Agora aqui vamos para outra bobina aqui, ó. Você vai estar enrolando ao contrário dessa daqui. Pronto, aqui eu já dá para me demonstrar aqui, ó, para vocês verem. Ó, é desse jeito, ó.
Só que você vai estar enrolando essa primeira bobina até aqui a metade e essa segunda do mesmo jeito. Você vai estar enrolando aqui até aqui a metade. Como você pode ver aqui, ó, as duas pontas primeira aqui, ó, uma está no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, né? Essa aqui ela começa por cima do núcleo e essa aqui ela começa por baixo. Do mesmo jeito é aqui no final, quando chegar no final da sua bobina aí, essa daqui vai terminar por baixo, essa aqui começou por cima, e essa aqui começou por baixo, ela vai terminar por cima. E é desse jeito que o núcleo, o seu indutor aí vai ter que ficar, ó. Aí quando você fizer, ele vai ser colocado aqui, ó. Eu não fiz aqui, ó. Aqui os três buraquinhos que vai ser os três fios da saída, né? Fase, neutro e terra. Fase, terra e neutro. Eu não fiz ainda, vou fazer ainda, vou estar colocando. Ok? É isso aí, pessoal. Se você gostou aí do vídeo, eu peço que você se inscreva aí no canal. E até a próxima aí. Beleza?